O mundo estava prestes a testemunhar a última grande guerra de formatos físicos da história. De um lado, a Sony liderava o Blu-ray. Do outro, a Toshiba comandava o HD-DVD. Bilhões de dólares em jogo, gigantes da tecnologia em campos opostos, e você, o consumidor, no meio do fogo cruzado sem saber qual formato escolher. Essa é a história de como o Blu-ray venceu uma batalha que parecia perdida, e como essa vitória custou mais caro do que qualquer um poderia imaginar. No início dos anos 2000, o DVD reinava absoluto. Mas tinha um problema fatal. Não conseguia armazenar filmes em alta definição. As TVs Full HD estavam chegando ao mercado, e o DVD, com seus míseros 4,7 GB, simplesmente não dava conta. A indústria sabia que era hora de criar o sucessor. Mas, ao invés de se unir em torno de um único formato, duas facções surgiram. A Sony, ainda traumatizada pela derrota do Betamax nos anos 80, não ia deixar outra empresa ditar as regras. Eles desenvolveram o Blu-ray, capaz de armazenar incríveis 25 GB em camadas simples e 50 em dupla camada. A Toshiba, junto com a NEC, apostou no HD-DVD, mais barato de fabricar. Armazenava 15 GB em camadas simples e 30 em dupla. A proposta era clara: oferecer qualidade HD por um preço acessível. Em 2006, os primeiros players chegaram às lojas, e aqui começou o pesadelo do consumidor. O player de Blu-ray da Sony custava absurdos $1.000. O HD-DVD da Toshiba custava $500, exatamente a metade. Filmes em HD-DVD também eram mais baratos. A Toshiba parecia ter todas as cartas na mão. Mas a Sony tinha um as na manga: o PlayStation 3. Quando o PS3 foi lançado em novembro de 2006 por $600, ele vinha com um player de Blu-ray embutido. De repente, não era mais necessário gastar $1.000 em um player separado. Comprava-se um videogame e ganhava-se o melhor player de Blu-ray do mercado. Foi uma jogada de mestre. Milhões de PS3 entraram nas casas das pessoas, e mesmo que muitos não comprassem filmes em Blu-ray inicialmente, o formato já estava lá, pronto para ser usado. A Toshiba tentou contra-atacar. Baixou o preço dos players para $200 e fez promoções agressivas, mas não tinha a escala da Sony. O verdadeiro campo de batalha não eram os players, e sim os estúdios de cinema. Sem filmes, um formato é inútil. Inicialmente, os estúdios se dividiram. Warner, Paramount e Universal apostaram no HD-DVD. Fox e Disney ficaram exclusivamente com Blu-ray. Alguns, como a própria Warner, lançavam filmes em ambos os formatos, uma estratégia cara e confusa. A Sony começou a negociar agressivamente. Ela controlava a Columbia Pictures e a MGM e convenceu Fox e Disney a ficarem exclusivas com Blu-ray, usando o argumento da maior capacidade de armazenamento. Mas o golpe fatal veio em janeiro de 2008, quando a Warner Bros., o maior estúdio de Hollywood na época, anunciou que abandonaria o HD-DVD e passaria a lançar apenas em Blu-ray. Aquilo foi o fim. Rumores indicam que a Sony pagou à Warner algo entre 400 e 500 milhões de dólares para trocar de lado. Nunca foi confirmado oficialmente, mas os números fazem sentido diante do que estava em jogo. Em fevereiro de 2008, a Toshiba anunciou oficialmente que estava descontinuando o HD-DVD. A guerra havia acabado. Apenas 2 anos após começar, o HD-DVD estava morto. Para quem comprou players e filmes em HD-DVD, foi um desastre. Milhares de pessoas ficaram com equipamentos obsoletos. Lojas pararam de vender. Filmes viraram itens de colecionador, mas do tipo que ninguém quer. A Toshiba estimou perdas de mais de $1 bilhão com a aposta no HD-DVD. Para a Sony, a vitória também custou caro. O PlayStation 3, que foi fundamental para a vitória do Blu-ray, vendeu menos do que o esperado inicialmente por causa do preço alto. A Sony perdeu dinheiro com cada console vendido nos primeiros anos e estima-se que tenha investido mais de $3 bilhões para vencer essa guerra. Afinal, o que realmente decidiu essa disputa? Primeiro, a capacidade de armazenamento.
Os 50 GB do Blu-ray em dupla camada eram essenciais para filmes longos em alta definição, com extras e múltiplas faixas de áudio. O HD DVD ficava limitado. Segundo, o PlayStation 3. Colocar o Blu-ray dentro do console mais poderoso da época foi uma decisão genial, criando uma base instalada massiva instantaneamente. Terceiro, o apoio dos estúdios. A Sony usou seu poder em Hollywood para garantir que os maiores lançamentos estivessem em Blu-ray. Quarto, marketing e percepção. Blu-ray soava mais tecnológico e premium, enquanto HD DVD parecia apenas um DVD melhor. Mas o fator decisivo foi o dinheiro. A Sony estava disposta a sangrar financeiramente para vencer. Subsídios aos estúdios, venda do PS3 com prejuízo e campanhas milionárias de marketing. A Toshiba simplesmente não conseguiu acompanhar esse ritmo. Ironicamente, a vitória do Blu-ray chegou tarde demais. Enquanto Sony e Toshiba brigavam por discos físicos, o mundo estava mudando. A Netflix começou seu serviço de streaming em 2007. O iTunes já vendia filmes digitais. O YouTube crescia exponencialmente. O Blu-ray venceu a batalha, mas perdeu a guerra. Nunca alcançou a dominância que o DVD teve. Hoje, é um nicho para colecionadores e entusiastas que valorizam a máxima qualidade de imagem e som. As vendas de Blu-ray começaram a cair já em 2013. O streaming se tornou rei. Em 2024, a maioria das pessoas nem possui um player de Blu-ray. A última guerra dos formatos físicos terminou com uma vitória que ninguém realmente aproveitou. Bilhões foram gastos, consumidores ficaram confusos, a inovação foi atrasada e, no final, os dois lados perderam para a nuvem. A guerra Blu-ray versus HD DVD foi o canto do cisne dos formatos físicos. Ela provou que guerras de formato custam caro demais, demoram demais, e no fim, beneficiam mais advogados e marqueteiros do que consumidores. Hoje, quando você abre a Netflix ou Disney+, está usando a tecnologia que realmente venceu. Aquela que não precisou de discos, players ou guerras corporativas, apenas internet e conveniência. A pergunta que fica é simples: valeu a pena? Para a Sony, talvez. Para você e para mim, definitivamente não. Essa é a história de como dois gigantes da tecnologia lutaram uma guerra bilionária por um trono que já estava desaparecendo.